Bíblia não tem zero contradições. Para mim, quem criou o mal foi Deus. O problema do mal é o melhor argumento ateu. Você tem uma fé tão grande que não pensa. Começou já? Bom, já me apresentei para todo mundo, né? Aqui, meu nome é João. Sou um leigo, né? Eu sou um leigo que estuda simplesmente filosofia, teologia e essas coisas. Eu vou dar uma introdução bem um pouco ampla, não vou rebater diretamente agora, mas eu vou só apresentar algumas questões. E uma questão que eu queria apresentar é sobre a Bíblia. Bom, a Bíblia, ela significa Biblion, que é um plural, que são a Bíblia é um conjunto de livros. Isso daqui não tinha antigamente, entendeu? Tinha vários, era uma biblioteca inteira, entendeu? Para armazenar todos esses livros, que agora a gente tem todo compilado por causa da imprensa. E para a gente entender a Bíblia, a gente tem que fazer o seguinte: a Bíblia tem vários tipos de linguagem, e uma delas é a hipérbole. A hipérbole, o eufemismo. Hipérbole significa exagero. Por exemplo, eu morri de rir. É lógico que eu não morri de rir, literalmente, né? Ou, por exemplo, todo mundo veio para minha festa. É lógico que as 8 bilhões de pessoas do mundo não veio para minha casa. Então, existe a hipérbole, existe o eufemismo. O eufemismo é, no caso de Lázaro, por exemplo, que Jesus fala que Lázaro dorme, mas no sentido de trazer uma leveza, para não ter aquele choque que é a morte. Então, para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender que ela tem esses tipos de linguagem, e quando a gente for fazer uma exegese, porque eu acredito que se você for ler por ler somente a Bíblia, eu acredito que você não vai entender. Até porque se você ler por ler, você vai chegar no acordo que Jesus mandou você arrancar o seu olho para não pecar. Aí você está lendo por ler, mas se você entender realmente, fazer uma exegese daquele texto, de tal texto, você vai entender que não é realmente aquilo no sentido literal. E isso daí é muito mostrado na Bíblia. Por isso que eu acredito que existem muitos ateus que acreditam que a Bíblia tem diversas contradições. Tem uns que dizem que tem 2.000, 1.500, 3.000, até 50.000, já ouvi falar. Mas assim, eu acredito que mais de 50.000 nem 30.000 seja possível, porque só de versículos na Bíblia tem 35.000. Então, como é que vai ter mais contradição do que o versículo na Bíblia? E outra, a Bíblia ela tem que ser feita e lida à luz, o Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo Testamento, que é só alguns conceitos que a gente tem que ter antes de debater e fazer, querendo ou não, uma exegese, uma interpretação velada no hebraico, no Novo Testamento, que é o grego, que o Novo Testamento foi escrito só em grego e o Antigo Testamento em hebraico, e a gente tem que ver a cultura da época, arqueologia, teologia, também aplicar a filosofia depois de fazer uma exegese. Então tudo isso daí é de mera importância para a gente entender o texto. Por isso que eu acredito que a Bíblia não tem contradições. Eu acredito que a Bíblia não tem zero contradições. E a partir dos estudos que eu fiz, né, que tem o Descontradizendo Contradições, que ele descontraduz 2.000 contradições, supostas contradições, que é um site muito bom. Eu vi vários tipos de contradições, eu vou citar também aqui algumas, que também tem a ver com o tema do assunto que a gente vai estudar hoje, que é a origem do mal. E tem vários versículos, por exemplo, um deles é Isaías 45:7, 1 Samuel 15, 27 e 30. E tem também uma outra questão que são de João e Lucas, mas isso daí não tem tanto a ver com o assunto, mas eu vou utilizar dele para provar que a Bíblia não tem contradição. Enfim, sobre a questão da Bíblia eu já expliquei, né? A gente tem que realmente fazer uma exegese bem aprofundada de todos os textos da Bíblia. Eu queria também só mostrar algumas coisas aqui, primeiramente, né? Eu queria mostrar algumas falas de alguns cristãos.
primeiro é o do Augusto Nicodemos, que ele fala o seguinte, né? Augusto Nicodemos. Ele é um protestante, presbiteriano, né? Mas eu gostei muito da fala dele, que é o seguinte: Deus não pode ser considerado o autor do mal. Ele admite a entrada do mal no mundo pela responsabilidade de suas criaturas. Então você não pode dizer que ele é o autor do mal. E outra consideração também, que tem a primeira fala, que é do Gordon Raydon Clark, que ele fala o seguinte: a Bíblia, deixa eu mostrar aqui, que fala que a Bíblia explicitamente ensina, em Isaías 45:7, que Deus cria o pecado. Ele faz essa afirmação, o Gordon. E uma frase bendita, né? Aqui tem uma resolução, né? Frase maldita e frase bendita. E na frase bendita, que é de João Calvino, que foi um reformador, né? Um dos reformadores da Igreja Protestante. Junto com ele foi Zwinglio e Lutero. O que ele fala é o seguinte: teólogos lunáticos torturaram esta palavra mal, em Isaías 45:7, como se Deus fosse o autor do mal, ou seja, do pecado. Então aqui só são algumas considerações. Não estou rebatendo diretamente, mas só estou fazendo algumas alusões ao que a gente vai debater. Então, eu também vou falar o que eu firmemente prego, o que eu firmemente creio, que é que eu defendo que Deus não é o autor do mal, não foi Deus que introduziu o mal moral ou o pecado, que também é praticamente a mesma coisa. Vou fazer algumas defesas também de acordo com Santo Agostinho, que ele fez uma resolução do mal, que ele fez uma resolução do mal bem ampla, bem boa, eu gostei muito, sobre a origem do mal. E eu também creio que a origem do mal, ela é algo bem simples também, não tão simples, mas eu acho que ela é mais fácil de defender do que o problema em si do mal. Eu acredito que é algo mais leve da gente se entender. E eu também acredito, junto com o meu filósofo, né? Filósofo tomista, que é Lucas Almeida, católico. Eu vi muitos vídeos dele e ele fala que o problema do mal é o melhor argumento ateu. É o melhor, ou se não o maior argumento ateu. É algo muito complexo. É algo que a Bíblia não fala de modo literal e diretamente ao problema do mal, à origem do mal. A Bíblia não dá muitos textos falando da origem do mal. Então, o que juntamente com o meu argumento, o que juntamente com o que eu estudei, o que juntamente com o que eu defendo, a fé, né, que é essa crença ao Deus invisível, ela meio que sustenta todo esse meu argumento. Entendeu? Porque sem a fé, esse argumento todo seria em vão. Enfim, é isso. Isso daí é o que eu creio que eu vou defender, que é a questão da origem do mal. Deus não introduziu o mal no mundo, nem o pecado. Entendeu? Deus não é responsável por isso. Entendeu? Eu também acredito no livre-arbítrio, por mais que também no catolicismo tenha um tipo de predestinação, mas não numa dupla predestinação, né? Que tu já foi calvinista, né? Que tem a dupla predestinação, né? Se não me engano. E não é o que a gente crê também os católicos, né? Mas tem uma questão mais ampla, que é a soteriologia e a predestinação, também no âmbito do problema do mal. E é isso que eu vou defender, o livre-arbítrio. Deus não introduziu o mal no mundo, entendeu? Ele não é o autor do pecado e ele não é responsável. É isso. Bom, como todo mundo sabe, meu nome é Robson Eduardo. Sou ateu, convicto, cético, certo? Já fui religioso, protestante, nunca fui católico, certo? Mas já pesquisei, já estudei muito sobre as religiões e tenho um certo entendimento, claro que não como uma pessoa que pratica a fé, mas como protestante, sim. Estudei bastante a Bíblia, que é um livro que eu admiro bastante, gosto muito da Bíblia, porém não acredito. Acredito sim, como você citou, disse que não tem contradições, eu acredito piamente que tem contradições. E não só no conceito dos versículos ou capítulos, mas também de forma astronômica, de forma biológica e de forma científica e também gramaticalmente e por aí vai. Então, quando a gente cita sobre contradições na Bíblia, não é só o texto pelo texto, mas o que o texto quer dizer e em que ela interfere.
Se ela tiver uma certa igualdade com questões biológicas que o texto está citando, então tudo bem. Se ela tem uma certa igualdade com relações astronômicas que o texto quer dizer, se o texto está falando sobre questões astronômicas e ela está tendo uma contradição mostrado que a astronomia mostra, então há contradição sim. Então o contexto de contradições não é só o texto pelo texto, mas sim engloba o todo. Porque como muitos defendem que a Bíblia é um livro sagrado e não contém erros, então por si só ela tem que se mostrar a verdade nela mesma. Por conta disso, muitos encontram várias contradições. Sobre a questão da exegese que você citou, a gente vai trabalhar muito nisso hoje, sobre esse conceito de exegese e tal. E baseado no texto base, que é Isaías 45:7, que a gente tenta descobrir se de fato Deus criou o mal, ou de onde veio a origem do mal. Que para mim, quem criou o mal foi Deus. Eu não consigo ver outra forma que não tenha sido Deus. Até porque quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Deus. Quem criou Lúcifer, se muitos defendem que Lúcifer se tornou Satanás, logo a origem do mal veio do seu pecado, mas foi Deus que fez. E a sua onipotência e onipresença saberia do que iria acontecer. E ele fez com que tudo acontecesse de acordo com o que ele planejou ou permitiu. E mesmo permitindo, é da sua responsabilidade. Não tem para onde correr. Então, para mim, o mal quem criou foi Deus. Você citou sobre a questão da fé. Eu admiro bastante. Eu acho que eu sou um dos poucos ateus que admiro a fé no conceito de crença do religioso. Eu acho muito bonito a fé religiosa. O problema é que quando a fé ela para até o limite da racionalidade. Você tem uma fé tão grande que não pensa. Se você acredita piamente, como eu mostrei para uma moça ontem, eu falei para ela, olha, eu não acredito em Jesus, ela disse sim, mas eu creio em Jesus. Eu disse, então, se você crê, para você existe. Agora, você já procurou saber se de fato existe ou não? Eu busquei. Eu não me tornei ateu de uma hora para outra. Eu me tornei ateu devido a muito conhecimento, estudei muito a Bíblia, para eu ter a certeza de que o sagrado deveria ser riscado deste livro. Porque tem vários problemas que mesmo o maior exegeta, mesmo o maior teólogo, não consegue decifrar. E ainda cita que é um conceito de mistério. Sempre usa essa palavra. É mistério, é mistério, é mistério. E acaba não resolvendo um conceito que eles mesmos dizem. A Bíblia explica a própria Bíblia. E sempre rebatem nisso. Mas quando a gente mostra, ou vem com alegorias, ou vem com crenças. Só que hoje, o que eu quero mostrar não é um achismo. Eu quero mostrar provas que corroborem o meu pensamento. Deus criou o mal. Pelo menos o que está escrito em Isaías 45:7 é que Deus criou o mal. Qual mal? É o mal calamidade. Para mim não deixa de ser mal. Eu não vejo problema com isso. Só que não só a calamidade em si, mas também o mal moral. Ele engloba todo o mal. Então Isaías 47 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu mando bênção e maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Essa é a Bíblia King James, 1611 atualizado, por isso que está nessa tradução. Normalmente está paz e mal. E a gente vai trabalhar nisso. Eu faço a paz e crio o mal. Mas espera aí. Primeiro que muita gente defende que o conceito de paz e mal, na verdade esse mal aqui
ele tenta denotar que é calamidade. Mas existem muitos problemas por causa do conceito também do mal aqui e do conceito de paz. Então a gente vai esmiuçar todo esse texto para tentar entender o que de fato o escritor quis dizer. O que de fato ele quis interpretar nesse texto. Já? Já. Bom, então depois dessa introdução, né, minha aí do Robson, vou apresentar algumas coisas. E vamos exatamente para o texto de Isaías 45:7. Bom, vou falar aqui um pouco do texto de Isaías 45:7. Eu estou com 3 bíblias diferentes aqui, com traduções diferentes. A primeira é a da Ave Maria, essa daqui é uma bíblia protestante, e essa daqui é uma bíblia católica também, que é a tradução oficial da CNBB, que ela é mais original aos textos antigos. Ela é uma bíblia bem mais pastoral. E eu vou ler primeiro a da bíblia protestante, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. E como que eu falei na introdução sobre a questão da exegese, eu creio que se você for ler aparentemente, pode ser que Deus está falando que criou o mal, o moral, ou o pecado, que introduziu o pecado. E também pode haver contradições, porque a Bíblia fala que Deus ele é justo, que Deus ele é todo bom, que não pode sair o mal de Deus. Isso daí é piamente impossível. Então isso daí seria uma suposta contradição também. E eu vou ler também aqui da Bíblia Ave Maria, da tradução Ave Maria, né? Que fala o seguinte: Formei a luz e criei as trevas, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Então já tem uma tradução um pouco diferente. Agora vamos aqui para o que realmente importa. 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro a paz e crio a desgraça. Eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. E também vamos ler um pouquinho o que é o mal moral, né? Que está no Catecismo da Igreja Católica. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E de fato pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave, muito mais grave que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta, nem indireta, a causa do mal moral. Todavia, o permite, respeitando a liberdade da sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele, do mal, o bem. Deus pode até do mal moral tirar o bem. Mas não é que Deus ele vai pecar, ou fazer o ser humano pecar, para dar liça ao mal moral, não. Nós, né, aqui no mundo, né, depois de Adão sucessivamente, nós meio que nasceu torto. Entendeu? Porque existe um caminho reto. E a gente sempre vai fazendo a curva para o lado. Sempre torto, inclinado. Entendeu? Então, esse daí é o pecado original. A gente tem essa inclinação que é a concupiscência. E o mal moral, ele também é um pecado. E por ele não foi introduzido o mal no mundo. Não foi Deus que introduziu o mal no mundo. E como eu posso provar e sustentar o meu argumento? Simples. É só você ver no próprio texto do hebraico, que eu traduzi aqui, no próprio dicionário do hebraico. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu concordo com o Robson. Até no grego, até no hebraico, tem dizendo que Deus criou e cria o mal. Mas quando a gente for traduzir, ó, tá tudo aqui em hebraico, é lógico que eu não vou saber falar em hebraico, né? Mas aqui tá lá. E também tem essas cousas aqui, que é uma linguagem também que é dessa tradução mesmo, mas não está errado não. E tem esse irá aqui, ó, do hebraico. Esse irá do hebraico tem quatro tipos de mal no hebraico, que tem sentidos um pouco diferentes. O mal moral, o mal físico, o mal natural, enfim. E o mal moral não é rá no hebraico. Ele é um mal exatamente na questão de calamidade, na questão de juízo. Se Deus ele pode, de onde for,
do mal tirar o bem. Do mal, do juízo tirar o bem. Isso daí também prova porque essas pessoas elas estavam pecando. E sobre elas iria cair essa calamidade, sobre esse juízo. Entendeu? Porque a gente tem que ter uma visão escatológica das coisas, uma visão visando a finalidade das coisas. Entendeu? Deus ele é Deus, Deus ele é soberano. Entendeu? Ele pode tirar a vida, ele pode dar a vida, ele pode fazer ressurreição. Ele é Deus. Por que a gente teria que limitar a Deus às nossas proezas humanas? Bom, e o problema do mal, né, como eu disse, a finalidade sempre é uma bênção, ou seja, é um bem. Bom, aqui Deus fala, né, que ao povo de Israel, vocês me desobedeceram. Eu vou trazer esse mal, que seria a invasão dos assírios e dos babilônicos. Então, nesse sentido, Deus cria esse castigo. Deus traz esse castigo, a desobediência, esse mal não é o princípio filosófico. Aqui não está dizendo que por Deus introduziu. Aqui não está dizendo que por Deus entrou o pecado no mundo. E exatamente é esse castigo, é esse juízo que vai trazer sobre essas pessoas, exatamente como está dizendo aqui, que estavam pecando contra Deus. Deus cria o castigo sobre o pecado, porque ele é bom. Deus cria o mal, mas essa passagem diz a respeito do mal como sinônimo de catástrofe. E isso aí não significa em nenhum momento que é o mal moral. E é isso. Não, posso fazer uma pergunta só? Então, Pode, fica à vontade. Então, tá ligado aí? Tá. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Sim. De acordo com o que eu li pra você, aqui tá no original do hebraico mesmo, entendeu? Eu li, até na minha tradução aqui tá dizendo a desgraça, que significa o quê? A calamidade, o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que estavam pecando. Sim. Então, de acordo com tudo isso, porque existem 4 sentidos de mal no hebraico. Sim. O mal moral não é o mal físico, Uhum. não é o pecado, o mal moral, o mal no sentido de juízo, de calamidade. Então, tirando todo esse argumento, tirando toda essa exegese que eu acabei de fazer, você ainda está com a sua interpretação, ainda afirma que quando Deus fala, eu formo a luz e crio as trevas, asseguro a paz e crio a desgraça, o mal físico é um mal moral de alguma forma, Deus é responsável pela morte daquelas pessoas, Deus é malvado porque fez isso, Deus ele de qualquer forma ele foi mal, então ele não é todo benevolente, porque ele sobre aquelas pessoas teve o juízo de Deus.